de Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nossa mensagem é a número 17. E se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, Fílemon, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Fílemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançar-se ao seu débito quando lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de leitura, de luta, passando a ser maiores devedores do Cristo. De tudo nos corre, se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dávidas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. E por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou ingratidão nos ataca de rijo, trazendo a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos algumas particularidades de nossa vida imensa, dispondo-nos a aceitar pequeninas parcelas de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina. Passando adiante. Bom, podemos comentar rapidamente essa mensagem, dizendo que a mensagem nos orienta a continuar a caminhada, mas nunca desesperar, nunca devemos desanimar com as diversidades da vida material. Evitar o pessimismo. Entretanto, recomenda viver retamente, pois se cada dia somos mais devedores do Cristo, é dele também que recebemos a luz para prosseguir a jornada. No clima dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos ânimos, conectando-nos à espiritualidade maior, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, pedindo fluidos os bons espíritos que nos orientem nas atividades deste local de reunião, mesmo distante uns dos outros, mas na mesma sintonia, e que ilumine o palestrante para que a sua transmissão seja todos entendidos. Que Deus nos abençoe agora e sempre. O nosso palestrante de hoje é o irmão Leonardo Garcia, do Núcleo de Estudo de Fraternidade Espírita Irmã Evangélica. Irmã Angélica. O tema de sua palestra é Tormentos Psicológicos. Irmão, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero começar, agradecendo o convite, a mais uma vez estarmos aqui no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec.
Quero agradecer à Associação Médica Espírita, mandar desde o início um abraço fraterno, do Núcleo de Fraternidade Espírita Evangélica e também do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, e agradecer a cada um de vocês. Então, para a gente começar, como colocado por Xaxá, né, a reflexão dessa noite que nós vamos trabalhar é em respeito a tormentos psicológicos. Este é um dos capítulos do livro Triunfo Potiguar, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Na abordagem do livro, o Espírito Joana nos convida a nós nos enxergarmos enquanto pessoa, nos tormentos que nós enfrentamos dia a dia. É muito comum, nos dias de hoje, principalmente, nós ficarmos inquietos devido ao avanço tecnológico, ao avanço científico, às correrias do dia a dia, de se locomover rapidamente de um local para outro, da escola para o trabalho, para a faculdade, nós ficarmos tristes ou chocados em virtude a grandes tragédias que ocorrem em nosso município, em nosso estado, em nosso país, em nosso globo, como, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo nesse período de transição, nesse período de pandemia, com as notícias cada vez mais alarmantes, nós ficarmos inquietos. Muitas vezes sentimos insegurança, seja ela dos locais onde nós trabalhamos, dos locais onde moramos, devido às periculosidades. E muitas vezes nós nos sentirmos inquietos. Muitas vezes não sabemos lidar com tais situações e ficamos em situações conflituosas. Muitas vezes isso nos gera ansiedade, nos gera medo, e isso faz com que a gente vá necessitando de uma pausa para que a gente possa compreender. Muitas pessoas, ao sentirem um vazio existencial ou a impotência por não saberem lidar com tais situações, por não se encontrar como um ser que necessita de estabilidade psicológica e encarar essas situações da vida, esses medos, esses desafios, as pessoas procuram válvula de escape. Algumas fazem culto ao próprio corpo, fugindo da realidade em que se encontram e que necessitam manipular energias a favor do seu bem-estar psicológico e espiritual. Elas fogem dessas situações cultuando o seu próprio corpo, fazendo esforços físicos acima do normal, muitas vezes sem necessidade alguma, pelos padrões de beleza, ou fazem cirurgias corretivas para ficar cada vez mais esbelte, mais bonito, mais bela. E as pessoas vão tentando melhorar o seu lado externo e esquece-se de melhorar o seu lado interno. Muitas vezes as pessoas, para fugir das realidades, dos conflitos familiares, de situações que exigem dela novas posturas, novos costumes, elas procuram fugir dessa realidade utilizando o álcool, o tabaco, ou outros produtos químicos viciosos, verdadeiras drogas. E isso só causa muito mais desequilíbrio, tanto físico quanto psicológico. Tem pessoas que se encontram vazias
porque veneram as moedas, ou seja, o dinheiro. Ganância por poder, por influência, as pessoas esquecem de praticar o bem, a empatia, e veneram o dinheiro. Esquecem-se que o que é do pó fica no pó. Como o Mestre Jesus nos ensinara, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as pessoas elas vão ficando inquietas porque querem melhorar seu corpo físico, seus padrões de belezas sociais, por querer cada vez mais conforto em suas residências, em seus transportes, e esquecem de olhar para si. Elas esquecem de ver se dentro delas está confortável. Se ela se sente valorizada como pessoa, enquanto espírito, não para ser bem visto pela sociedade, como diz Irmã Dulce, não se preocupe com o que as pessoas falam. Afinal de contas, é tudo entre você e Deus. Então, já que é tudo entre nós e Deus, devemos melhorar-nos enquanto pessoas para nós mesmos, a encarar os nossos desafios para resolvê-los e não ficar fugindo de situações que exigem de nós novas posturas. Devemos compreender o que acontece conosco em nosso dia a dia, por que nós sentimos certos desejos, certas tentações, certas tristezas, para que possamos encarar. Então, o Espírito Joana de Ângeles nos convida a esse autodescobrimento. E quando descobrimos que devemos melhorar, é o primeiro passo. E o segundo é ir atrás dessa reforma íntima e dessa reforma moral. Neste capítulo de tormentos psicológicos, Joana nos traz 3 pontos que merecem destaque, onde ela faz uma abordagem, que é a irritabilidade e violência, a insegurança pessoal e os desajustes internos. A começar pela irritabilidade e pela violência, a mentora espiritual nos relembra, nos rememora que nós somos espíritos, quando recém-criados por Deus, simples e ignorantes, e que em nossa jornada evolutiva, em nosso processo sucessivo de reencarnações, nós saímos do nosso estado mais primitivo, mais animalizado, e vamos nos depurando até a condição de espíritos perfeitos. Mas, por ainda estarmos nesse processo evolutivo, desconstruindo, nos afastando, nos reformando para sair dessas situações, desses sentimentos, desses impulsos mais animalizados, nós passamos por muitas situações. E uma delas é esse instinto de raiva, de irritação e algumas vezes de violência. Você já prestou atenção que ter raiva é normal? Todos temos raivas, todos passamos por momentos de raiva. Ficamos chateados, mas o que fazemos quando sentimos raiva, isso é de inteira responsabilidade nossa.
E quando essas raivas chegam a níveis mais elevados, essas merecem uma atenção especial e um acompanhamento psicológico, psicanalista, psiquiátrico e tratamentos, porque já não é mais normal. Já não devemos mais agir com tanto impulso animalizado. Pessoas que passam por situações de raiva e não sabem lidar com as emoções são pessoas completamente desestabilizadas. Muitas coisas no dia a dia conseguem tirar nossa paciência. Muitas vezes, só em deixar os filhos nas escolas ou ir para o trabalho, o trânsito é um excelente local para praticarmos a paciência. Às vezes a pessoa acorda um pouco atrasado, sai nas carreiras para ir aos seus ofícios de trabalho, e só o sinal em ficar vermelho, a pessoa já começa a se irritar. Leva uma cortada no trânsito e a paciência vai indo embora. A pessoa já chega no trabalho algumas vezes já com a cabeça grossa, e o dia só teve início. O dia só começou e a pessoa já está com energias não tão boas emanando de si. Então perceba que muitas situações do dia a dia fazem a gente se desequilibrar psicologicamente quando falamos de paciência ou de raiva. Às vezes, a esposa ou o marido chegam em casa, encontram a casa desarrumada, brinquedos jogados, coisas para fazer, afazeres domésticos, e a paciência se esgota. Só que existem os níveis normais. Agora, quando situações como essa são muito mais frequentes, coisas simples fazem as pessoas se desequilibrarem, terem ataques de raiva e algumas vezes violência, necessário se faz um acompanhamento. Já prestou atenção que pessoas que têm esses impulsos incontroláveis de raiva, seus relacionamentos amorosos não são duradouros? Já prestou atenção que pessoas que têm esses impulsos de raiva, de violência, são pessoas quase sozinhas, que ninguém gosta de ter por perto e isso gera nelas mais raiva ainda? Então perceba o quanto que pessoas assim merecem e precisam de auxílio. E quando ela encontra-se e reconhece-se assim, é o primeiro passo que ela dá a favor dela mesma. O espírito Joana de Ângeles nos rememora que, quando as pessoas estão assim, valiosos tratamentos já se encontram aqui no globo terrestre pela psicologia comportamental e pela psicanálise, para que a pessoa comece a controlar esses impulsos e logo vá se reeducando para conviver melhor em sociedade. Para que consiga praticar, como ensinado pelo Divino Mestre Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Pois cada um só dá aquilo que tem. Quem tem amor, dá amor. Agora, quem tem raiva dentro de si, o que entrega ao próximo? Se não a raiva, se não o veneno. São pessoas que muitas vezes expressam a sua raiva em palavras. E não necessariamente em palavras de gritos,
E estas palavras, quando são em gritos, em formas ofensivas, muitas vezes direcionadas às pessoas que nós amamos e que convivem conosco. E existem aquelas pessoas que expressam a sua raiva por palavras irônicas, cínicas, tentando dar, como a gente costuma dizer no popular, uma alfinetada. Isso não é raiva guardada? O que nós estamos entregando? Realmente foi isso que o nosso Divino Mestre ensinou? Se nós temos essa raiva toda de alguém, de alguma coisa, de alguma classe, seja profissional, seja política, seja social, isso vai nos tornando cada vez mais imersos nesses pensamentos que não nos fazem bem. E muitas vezes, pelas pessoas não conseguirem expressar essa raiva, faz com que elas vão se enchendo de próprias energias não boas. E isso se reflete no corpo físico. Começam dores de cabeça, insônias, descargas raivosas, estresses. Então perceba que as pessoas prejudicam não só o outro, como a si mesmas. O Espírito Joana de Ângeles nos convida a justamente fazermos essa análise para que nos reconheçamos ainda com instintos primitivos. A mentora ainda nos diz que pessoas que sabem que têm esses instintos de irritação, de violência e que se negam a melhorar-se, são pessoas que estacionaram na infância espiritual. Porque ela sabe o que tem que fazer, mas não fazem. Em outras palavras, reconhece que está doente, mas não quer tomar o remédio. Elas resolveram ficar estacionadas. Outra situação que a mentora espiritual nos convida é o conceito de saúde. Muitas pessoas confundem o conceito de saúde ou usam o conceito antigo. O conceito de saúde não vem apenas de ausência de doença física. Até a Organização Mundial de Saúde, ela atualizou o conceito de saúde, que consiste na saúde física, psicológica e social. Ou seja, o convívio também faz parte da saúde. Não necessariamente só a saúde física, ela é uma das saúdes. Pessoas que têm distúrbios e transtornos psicológicos são pessoas enfermas. Pessoas que não conseguem conviver socialmente são pessoas doentes também e merecem toda a atenção e tratamento necessário para a sua própria elevação, para a sua própria evolução, que todos nós estamos fadados a evoluir. Pois foi assim que Deus nos criou, para chegarmos a espíritos perfeitos, a nós subirmos cada vez mais degraus e nos elevarmos espiritualmente, por consequência, pessoalmente, profissionalmente, pois seremos pessoas melhores. Agora, algumas pessoas, por não resolverem situações de experiências vividas nessa mesma existência, quando era mais novo, quando era criança ou adolescente,
ou até na fase adulta, que foge de situações e nunca as resolveu, ou por querer fazer coisas demais e não conseguir, isso gera nelas medo, ansiedade e insegurança pessoal. As pessoas têm essa sede de querer ser sempre melhor, melhor do que o outro. Perceba que quando nós somos crianças, é muito comum nossos pais chegarem a nós e dizer, quando nós somos criança ainda, você tem que ser o melhor da sala, você tem que sempre tirar um 10, vai jogar bola, voleibol, futsal, basquete, handebol, você tem que ser o melhor, porque no mundo só existe lugar para os melhores. E isso vai criando na criança, no adolescente, uma visão de que se ele não for bom ou melhor do que muitos, ele não vai ser uma pessoa de sucesso. E isso causa nela, em muitas crianças, em muitos adolescentes, principalmente hoje em dia, distúrbios. Crises de ansiedade, nunca tivemos tantas. Os pais, as mães, devem educar seus filhos a elas realmente serem o melhor, a melhor, mais do que elas mesmas. Ser melhor do que ela mesma. Se for competir, que seja com ela mesma. Para que ela comemore suas próprias conquistas. Coisas pequenas, mas que são conquista delas, então merece. A vida não é uma competição com os outros. Isso faz as pessoas sentirem-se inseguras, a quererem sempre vencer todos os dias e muitas vezes não temos recursos necessários para se vencer todo dia. E as pessoas se sentem inseguras. O espírito Joana de Ângeles nos lembra que muitas vezes essas pessoas inseguras, de insegurança pessoal, vêm justamente de núcleos familiares onde a pessoa cresceu e se desenvolveu em lares desajustados, com mães castradoras, com pais negligentes, em regiões que só tem muitas brigas, muitos conflitos, e ficam desconsiderando aquilo que aquela pessoa tem a dizer. E a pessoa vai crescendo em um local onde sempre reclamam com ela, onde sempre as considerações dela não são válidas, não são ouvidas. Isso faz a pessoa ficar com sua autoestima baixa, porque ela nunca tem vez. Isso vai gerando nela insegurança, porque nas próximas situações ela não vai falar mais, ela vai ficar na dela, porque ela sabe que não será ouvida ou que não será devidamente valorizada. E a pessoa vai tendo uma baixa autoestima. Isso gera nas pessoas um desconforto e muitas vezes distanciamento e isolamento. E depois de passar muito tempo, as pessoas chegam e perguntam o que foi que aconteceu. Lacunas que ficaram abertas de uma má educação, de uma má formação, de uma má valorização familiar. É por isso que até o conceito de família vem sendo atualizado com o passar dos dias. Não é somente aquele local de pessoas consanguíneas, mas um local onde as pessoas preocupam-se com o bem-estar e o progresso de cada indivíduo que lá está. Então, a mentora espiritual nos convida
Se nós nos encontrarmos assim como pessoas inseguras, a nós olharmos para nós mesmos, não culpar as pessoas que porventura tenham colaborado para que a gente sentisse essa insegurança, essas ansiedades, não com raiva, mas olhar para nós mesmos sem nos cobrar, sem nos sentirmos pequenos, e valorizar em nós aquilo que temos de bom. A olhar realmente para nós mesmos e dizer, eu sou assim, eu apenas não me deixaram ser como eu era, e se necessário for, afastar-se desses locais e de pessoas que não contribuem para o nosso progresso e para o nosso desenvolvimento. Não é abandonar as pessoas, mas como colocado, como a gente usa muito hoje em dia, está na moda dizer as palavras tóxicas, né? Pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, é esses os nomes que se dão. Pois então, são pessoas, relacionamentos, sejam amorosos, sociais, que não nos fazem bem. Então, afastar-se, para que a gente possa crescer e permitir-se evoluir. Permitir-se crescer e se desenvolver, a não se culpar-se. E, se necessário, procurar o apoio profissional. Procurar os psicólogos, procurar os médicos, para que possa superar essas dificuldades que é conhecer-se e se desenvolver. Outro aspecto que a mentora nos traz como tormentos psicológicos são os desajustes internos. Porque quando está tudo bagunçado, quando está tudo fora do lugar, isso reflete-se em nosso meio externo. Você já prestou atenção que nós, vez ou outra, convivemos quando não somos nós mesmos? Que nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vivemos na correria do dia a dia, atendemos uma pessoa de uma forma, corre e vai para um outro, e a vida é sempre sobrecarregada, é reflexo de uma mente sobrecarregada. Nos preocupamos sempre com o dia do amanhã, nunca com o hoje. É por isso que situações como essa que vivenciamos, períodos de pandemia, que o mundo parou e está retornando às atividades, mas ele deu uma parada. Uma parada em que sentido? Ele desacelerou para que a gente pudesse passar mais tempo conosco. Para que a gente preste atenção nos sentimentos que sempre estiveram conosco e nós não demos as devidas atenções. Para que a gente reconheça que existe algum desajuste em nós, para que nós possamos consertá-lo. Porque desajustes internos, psicológicos, refletem-se no corpo físico, refletem-se no meio social, familiar, profissional. É necessário nós utilizarmos a nossa usina de forças, a mente, como formas de progresso, de paz, de harmonia, e não sermos pessoas pessimistas ou raivosas. Você já prestou atenção que tem pessoas que vivem de procurar defeito? Elas nunca trazem solução. Elas sempre apontam defeito.
e procuram até encontrar, pelo simples prazer de dizer que tem alguma coisa errada, de apontar o defeito de alguma coisa ou de alguém. Elas vivem de procurar defeito. Você já prestou atenção que pessoas assim não são felizes? Porque quem vive de procurar defeito não é feliz. Quem vive de procurar coisas ruins está em desequilíbrio. Ao invés de valorizar o que é bom, ao invés de procurar potencialidades e, se por acaso encontrar fragilidades, fortificar, elas apontam sem apresentar nenhuma ideia nova. São pessoas desajustadas. Então não vamos pensar, não seremos pessimistas, não vamos ser pessoas que sempre apontam defeitos, mas que procuram soluções. Sempre tem aquela pessoa em um local que diz: vai dar certo. Confie, vai dar certo. Vamos fazer juntos? São essas as pessoas que nós devemos ter por perto, porque elas utilizam as suas forças a favor de coisas progressivas, de paz, de esperança, de saúde, de bem-estar. Então nós somos convidados a nos equilibrarmos, a nos ajustarmos para que a gente ajuste o meio externo. Tem um ditado muito comum que diz assim, né? Se você quer melhorar o mundo, comece arrumando sua cama. Se você não consegue arrumar a sua cama, como é que você vai arrumar o mundo? Você quer mudar o mundo? É um ditado oriental que diz: se você quer mudar o mundo, comece dando 3 voltas em torno da sua casa. 3 voltas. Que é para ver se você vê os defeitos. Se você não repara os defeitos de onde você mora, como é que você quer reparar os defeitos do lado de fora? Então vamos trazer esse ditado oriental para nós. Se nós não repararmos os defeitos em nós, nossa casa é o corpo. Nós somos espíritos. Nossa casa é o corpo. Vamos procurar defeito em nós e, quando encontrar, consertar. Porque o mundo externo é reflexo do mundo interno. Aquilo que muitas vezes incomoda em nós, são justamente aquilo que nós temos. Pessoas incompreensíveis que nós convivemos nos tira nossa paciência. Será que nós também é que não somos incompreensíveis? São convites para que a gente perceba se em nós realmente existe algo a ser consertado. Tem pessoas que são altamente intolerantes. E pessoas que procuram defeito em todo canto estão em todos os locais, dentro de religiões ou não. Sejam dentro de igrejas ou dentro do centro espírita, que se julgam serem detentoras de conhecimento, para dizer que algo é assim, algo não é. Esquecem-se que todos nós somos espíritos imortais e que nós trazemos muitas inteligências e muitas sabedorias. Que nós possamos ser, nesta encarnação, pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, ou em sabedoria e inteligência. E que a outra pessoa, que talvez nem tenha tantas moedas, é um espírito tão puro. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: meu pai, minha mãe nunca passou na porta de uma faculdade, mas era uma pessoa tão sábia, tão compreensiva. Olha a pureza de um espírito. Agora, para que cheguemos a esses níveis, precisamos olhar para nós mesmos e ver se em nós há realmente esses defeitos. Consequências de se autodescobrir é consertar-se, é melhorar-se. Olha o que a mentora Joana de Ângeles nos diz.
a saúde real, ou seja, física, psicológica, social, a saúde real somente será possível quando o self, na condição de fonte irradiadora de energia, produzi-las favoráveis à legítima cura. O que ela está dizendo? Que nós podemos procurar o apoio psicológico, o apoio médico, psicanalista, psiquiátrico. Podemos e devemos ir, se necessário for. Agora, a verdadeira cura deve vir da gente mesmo. É querer mudar-se. É querer ter essa reforma íntima, essa reforma moral. Porque é esse o convite do Espiritismo. De nós nos reformarmos e sermos pessoas melhores a cada dia. Porque o autodescobrimento já é um processo difícil. Agora, as consequências do autodescobrimento são mais difíceis ainda. Porque conhecer-se é o primeiro passo. Depois do primeiro, vem o trabalho de melhorar-se. Como colocado por Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz que reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço diário de combater as suas más inclinações. Kardec não disse que o melhor espírita, que um verdadeiro espírita é aquele que vive no centro espírita, que lê todos os livros da obra, que aplica passes, tratamentos espirituais, diálogos fraternos, palestrantes. Ele não diz isso. O codificador da doutrina espírita disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de combater as suas más inclinações, ou seja, de melhorar-se, de termos uma reforma íntima, que é o principal convite do Evangelho de Jesus. De nós melhorarmos porque somos espíritos imortais. E praticar o amor, a começar por nós mesmos. Porque a gente só reforma os locais que precisam ser reformados. Ninguém faz uma manutenção em uma parede que está perfeita. Então, a gente só reforma o que é necessário ser reformado. Agora, para isso, a gente tem que ver, reconhecer que necessário se faz. Como que eu vou me reformar se eu me julgo ser perfeito? Como que eu vou combater em mim o egoísmo e o orgulho se eu me encaro sendo uma pessoa generosa e humilde? Como que eu vou ter essa reforma se eu já me julgo um espírito perfeito nessa encarnação, como se eu não tivesse mais nada para aprender? Como que eu vou fazer essa reforma? O convite da mentora vem para nós nos conhecermos e para que a gente gere forças favoráveis à nossa cura. Seja se trazemos ainda em nós esses instintos animalizados de raiva, seja porque nos sentimos pessoas pequenas, inferiores, porque as pessoas que convivemos fizeram a gente se sentir sempre pequeno, não valorizado, a parar, olhar
e dizer: eu tenho pontos positivos. Eu vou focar nos meus pontos positivos, vou sair dessa situação difícil e depois vou começar a tratar, a reformar essas partes que precisam ser melhoradas em mim. Se necessário for, procurar profissionais da saúde. É isso que a mentora nos traz. A nós nos organizarmos, ajustarmos internamente para que o mundo externo fique um local muito melhor de se conviver. Porque nós somos pessoas melhores. Quando pegamos um copo, é nós que podemos enxergar se ele está cheio ou seco, meio cheio ou meio vazio. Tudo depende de nós, da forma de olhar. Mudando a nossa mente, mudamos o nosso mundo. Então, como o convite da benfeitora de encontrar-se, de reformar-se, de encontrar-se como pessoas que algumas vezes temos tormentos psicológicos, lembrar que tempestades também passam e que elas irão passar quando nós nos prontificarmos a resolvê-las. Fugir não adianta. Fugir tentando reformar o meio externo, ou seja, o corpo físico, preencher uma vida vazia com coisas externas não funciona. Devemos valorizar nossa vida, o nosso ser, porque é isso que nós levaremos para a pátria espiritual quando retornarmos. É o quanto que nós crescemos, é o bem que espalhamos, e para isso devemos amarmos-nos, para que a gente coloque em prática o amor que o nosso Divino Mestre nos ensinou, pois cada um só dá aquilo que tem, pois vamos começar a nos valorizar, a nos amar, para que esses tormentos comecem a passar. Obrigado a todos, muita paz e muita luz. Eu acho que Xaxá caiu a conexão aí dele. Alô? Voltou, Xaxá? Muito bem. Pode assumir. O áudio está desligado, Xaxá. Pronto, agora ativou. Ok. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, de Loame, agradecemos suas reflexões e sua grande colaboração, trazendo ensinamentos especialmente em um período tão crítico para os irmãos, tantos irmãos que estão sofrendo no momento. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço o convite. Temos alguns avisos. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos e, em seguida, a palestra da AME, que será proferida pelo irmão Geiso Freire, com o tema Depressão na Visão Espírita. E na terça-feira, às 19 horas, o estudo do Evangelho. Sinto-se todos convidados para nossas atividades. Bom, nesse clima, vamos fazer nossa prece final. Vamos fechar um pouco nossos olhos. E, novamente, nos acalmar, pois agora é hora de agradecer pelos auxílio espiritual que recebemos. Te pedimos, Pai, que possamos aplicar os conhecimentos somados nessa noite, nos tormentos mais indulgentes. Tornemos, assim, mais caridosos, mais indulgentes, mais humildes, e elevando nosso lado moral e menos orgulhosos. Que o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso guia e modelo,
nos permita uma semana cheia de paz, saúde e tranquilidade. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Desejamos uma boa semana e estão todos convidados para nossas próximas atividades. Uma boa noite a todos os irmãos. Boa noite.